Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Bendito, onde a gente fala fácil para você entender tudo de Bíblia, pelo menos ter uma boa noção para que você possa sobreviver como um bom cristão nesse mundão do nosso Deus, né? Nós estamos hoje na aula de número 6 e vamos falar sobre o destino do corpo. Para onde é que a gente vai? O que acontece com a gente quando a gente morre? Em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus contou uma parábola bem conhecida entre os cristãos, que é a parábola do rico e do Lázaro. O cara era muito rico, muito, morava na sua mansão, tinha uma vida ótima, maravilhosa. Na porta dele tinha um mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro, coitado, era realmente um homem muito pobre, mendigo e que ainda os cães lambiam as suas feridas, porque ele era aquelas pessoas que hoje nós diríamos desprezíveis na sociedade, que você passaria e até sentiria um certo asco. Bem, disse Jesus que um dia os dois morreram. E a Bíblia diz que o rico foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, um foi para a salvação eterna e o outro foi para a perdição eterna. Um dia, esses dois vão ressuscitar, certo? Tanto o rico como o Lázaro. Então, como é que eles vão ressuscitar? Em que situação, já que um está de um lado e o outro está do outro? Eu já falei aqui em outro vídeo de um estudo que eu vi de uma certa vez a respeito da questão da semente que há no nosso corpo, né? Então, cada um de nós, sejam os perdidos ou os salvos, vão ressuscitar de acordo com o seu corpo, a partir do seu corpo, digamos assim, a partir daquilo que já era, daquilo que já tinha, da semente que tinha dentro dele, e assim ressuscitar para a vida eterna ou para a vergonha eterna. Daí a pergunta é, como será esse corpo? E aí nós temos aqui uma referência em 1 Coríntios capítulo 15, que é conhecido como o capítulo da ressurreição, viu gente? É um capítulo que trata assim muito claramente sobre a ressurreição. E no versículo 35, a dúvida dos coríntios também era essa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Né? É uma curiosidade normal de todo ser humano e já faz tempo, porque os coríntios já tinham essa dúvida e Paulo escreveu a respeito disso. Então, falando ainda da questão da semente, quando você semeia uma semente de laranja, você sabe que dali vai nascer um pé de laranja. Então, se eu morro, semeia-se na terra o meu corpo, Elza, quando eu ressuscitar, eu ressuscitarei a partir desta semente, Elza também. Só que num corpo diferente. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Então, Paulo esclarece para os cristãos de Corinto como é que seria mais ou menos esse procedimento. Alguém pode dizer assim, poxa, mas como é que tantos mortos ao longo de tantos anos, tantos séculos, como é que isso pode ser, como é que isso pode ser possível? Ora, nós servimos a um Deus que criou cada pessoa, né? E Deus conhece cada partícula do nosso corpo, não apenas quando nós estamos em vida, mas depois de mortos. Não importa se a pessoa morreu afogada, não importa se a pessoa morreu queimada, se a pessoa morreu lá na floresta em algum lugar. Apocalipse diz que o mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, de toda parte irão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, conforme disse o próprio Senhor Jesus, tá? E aí, a outra pergunta que surge é, como é que vai ser o aspecto desse corpo? Né? Como é que esse corpo vai ser? Mas antes de responder isso, eu gostaria de ler uns versículos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que ajuda a gente a entender também essa questão que diz assim, versículo 37, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como trigo ou qualquer outra semente. Como eu falei, quando a gente morre, o nosso corpo é semeado na terra. Não o corpo que será, mas o corpo que é. É uma semente, tá? Aí versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. É Deus quem faz, tanto na natureza, né?
árvores e outro tipo de semente, como na nossa vida, na nossa semente, que é o nosso corpo. E aí diz lá, semeia-se, versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Deus é quem vai determinar, inclusive, o aspecto desse novo corpo, né? É Deus quem determina. Assim como Deus determinou do meu corpo como que eu deveria ser. Cor da minha pele, o modo do meu cabelo, minha voz, os meus jeitos, tudo foi determinado pelo Senhor, obviamente a partir de uma genética também, mas eu também desenvolvi meu próprio jeito de ser. E eu sou uma semente que será lançada e no próximo corpo que o Senhor vai me dar, a partir deste corpo que eu tenho, ele também terá as características que Deus quer que ele tenha. Obviamente, muito disso quem escolhe sou eu, enquanto estou em vida. Então, em vida eu escolho se eu quero que o meu corpo, por exemplo, ressuscite para a salvação ou ressuscite para a condenação. As escolhas nós fazemos enquanto estamos vivos, tá? E aí eu trouxe aqui duas bexigas, tá? Deixa eu pegar aqui. Duas bexigas para poder demonstrar para vocês mais ou menos como é que isso acontece. Essa aqui é a bexiga que vai representar uma pessoa que vai ressuscitar para a condenação eterna. A Bíblia diz a respeito do corpo glorificado, com glória e sem glória. Aí você vê aqui que é uma bexiga mais escura, né? Esse daqui você vê que é uma bexiga mais clara. Ela eu até gostaria de fazer um negócio melhor, gente, mas acabou não dando certo. Quem sabe com você dá, né? Você aí que dá aula no seu grupo pequeno, na escola dominical, de colocar uma lanterninha aqui na boca da bexiga para poder acender e aí ela fica brilhante de verdade, né? Porque tem dois tipos de ressurreição, uns para a vergonha eterna e outros para a salvação, para a glória eterna. O rico ressuscitará com um corpo sem glória. Lázaro ressuscitará para a salvação com um corpo glorificado, certo? Então é só para vocês terem uma ideia, uma noção. Mas eu queria ler também Filipenses capítulo 3 e versículo 23, que dá mais algumas características para nós. Aliás, capítulo 3 e versículo 21, que diz assim, o 20 também. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Tá? Então o nosso corpo será como o corpo do Senhor Jesus quando ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos, porque a palavra de Deus dá esse respaldo para nós. Nós morremos, né? Se nós morremos, uma vez mortos, a partir da semente que há no nosso corpo, ou que é o nosso corpo, o Senhor nos dará um outro corpo. Esse outro corpo, ele virá preparado para enfrentar a eternidade. Mesmo o corpo sem glória, ele virá preparado para enfrentar uma eternidade sem Deus. E o corpo glorificado vai vir preparado para enfrentar uma eternidade com o Senhor, tá? Agora, esse corpo, falando do corpo glorificado, porque o sem glória, infelizmente, é isso mesmo, é um corpo preparado para o sofrimento eterno. Porém, o corpo glorificado, ele vai ser um corpo imortal, né? Ele vai ser o outro também vai ser imortal, né? Porque a eternidade, realmente todos os homens foram criados para viver eternamente. A morte é apenas uma passagem para esse momento de eternidade para o qual Deus criou o homem. É por isso que é importante a gente escolher a salvação e não a perdição. Porque o que vivemos aqui é um tempo muito curto. Eu até vou deixar uma dinâmica para vocês a respeito disso. Mas o tempo que viveremos após a morte é por toda a eternidade. Então nós deveríamos nos preocupar mais com o que vem depois do que com o que nós estamos vivendo hoje, porque aqui o tempo é pequeno. Ninguém se garante, a gente não sabe se amanhã nós estaremos vivos, não é verdade? Então, o nosso corpo vai ser imortal, o nosso corpo vai ser sem limitações, igual ao de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele falou para Maria: diga aos meus discípulos que eles vão lá para Galiléia. Jesus ressuscitou em Jerusalém.
que eles vão lá para Galileia, porque lá na Galileia eu vou encontrar com eles, eu vou na frente deles e vou encontrar com eles lá na Galileia. Ora, era uma distância grande entre Jerusalém e Galileia, mas Jesus no corpo glorificado fez isso, ó, como a gente diz, com os pés nas costas, né? Por quê? Porque o corpo glorificado terá essa característica, não terá limitação humana, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter distância, lá é muito longe, tô cansado, boa notícia para os adolescentes e jovens, né? A turminha que já acorda cansado. Enfim, vai ser um corpo maravilhoso e cheio de brilho da glória de Deus. Gente, coisa linda, coisa maravilhosa, esperança boa para nós, né? Então nós precisamos, digamos assim, cultivar a nossa vida. Aqui nós estamos falando nas outras lições, nessas, e vamos continuar falando sobre a necessidade de nós termos vida com Deus, a necessidade de nós darmos importância ao Senhor, à vida eterna, porque ela é eterna. E aqui, meu Deus, a gente vive muito tempo muito curtinho. Então, nós precisamos dar valor a isso, é bom nós conhecermos isso, é bom nós questionarmos isso, porque esse será o nosso futuro. Ou com glória, ou sem glória, ou com Deus, ou sem Deus. E ainda tem aqui um versículo que eu gostaria de ler para vocês, 1 Coríntios ainda, capítulo 15, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então é isso que nos espera, todos nós que servimos ao Senhor, todos nós que estamos aqui, né, procurando viver uma vida de santidade, procurando ser morada do Espírito Santo, como nós já estudamos também. Nós precisamos cultivar essa esperança dentro de nós. Aliás, Paulo fala também ainda aqui no capítulo 15, versículos 19 e 20, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Então nós não podemos viver a nossa vida aqui pequenininha, né? Vidinha pequena que nós temos aqui, 15, 20, 30, eu já vou para 58, tô até no lucro já, né? Quem tá com 70, 90, é muito tempo de vida dentro da perspectiva nossa, né? Humana aí. Quem faz 100 anos hoje tá comemorando muita coisa. Então, gente, nós precisamos dar importância ao Senhor Jesus nesta vida, mas vislumbrando a outra, porque Ele mesmo disse que quem o seguir nessa vida já vai ter 100% de lucro, tá? E por fim, a vida eterna, que não tem preço que pague. Foi o sangue de Jesus que comprou para nós, né? A vida eterna. Então nós precisamos cultivar isso, saber que o destino do nosso corpo, que esse corpo, eu já vi uma vez uma pessoa dizendo assim, esse corpo miserável, né? Maldizendo o corpo. Eu não maldigo meu corpo não, gente. O meu corpo é bênção, meu corpo é morada do Espírito Santo e é a partir dele uma semente que o Senhor vai fazer um corpo glorificado. Essa é a minha esperança, é por isso que eu vivo. Então, eu transmito isso a você, eu quero que você transmita aos seus outros grupos também, às outras pessoas com quem você convive. O negócio é focar na glória, nada de ressuscitar com o corpo sem glória, tá bom? Agora vamos lá no WhatsApp, que eu deixei um monte de coisa bacana para você lá. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, se gostou, deixa o seu joinha e vai lá no WhatsApp que a gente tá junto lá esperando você. Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.